os mais simples, os intelectuais, classe alta, classe média, enfim, de norte a sul do país, do Oiapoque ao Chuí, todo mundo ficou sintonizado nessa visita do Papa e acho que fez um bem muito grande, porque foram palavras de esperança na realidade, né? O Papa nos trouxe palavras de esperança diante dessas manifestações, diante de tantas denúncias. E palavras reais, né? Palavras reais. Falou sobre tabus dentro da própria igreja. Exatamente. E nos disse com muita clareza de que é possível a gente acreditar na vida, né? Hoje em dia a gente percebe que muitos jovens mesmo tendem para essa questão da depressão, né? Parece que falta alegria, parece que falta o sentido da vida, uma perspectiva, né? E o Papa veio dizer para nós que de fato é importante a gente acreditar na vida, que vale a pena acreditar na vida, que vale a pena dedicar toda a força que a juventude tem, toda a energia que a juventude tem para fazer o bem e para construir uma sociedade melhor. Eu acho que isso é importante para a nossa vida, porque isso dá o sentido mesmo da nossa própria vida. É isso, meu caro amigo. Às vezes a gente, as atribulações, né, do cotidiano, né, a nossa correria, as nossas responsabilidades acabam nos distanciando um pouco do que é mais importante em nós, que é a vida espiritual, né? A gente acha que a material é mais importante, né? Na verdade, o nosso tamanho espiritual é bem maior, né? Significativamente maior do que o nosso corpo físico. Então, daí a importância da gente estar sempre ligado, né, estar ligado, né, a esse também desenvolvimento espiritual, e seja qual for a religião que você pratica, já que o Deus é um só, não é isso? Beleza, nós podemos ver aí o VT da Câmara Municipal, meu caro jovem. Pois então, rode aí, vamos ver o que se sucedeu na Câmara Municipal de Parnaíba. Vamos ver. Reuniu na manhã desta quinta-feira empresários, representantes do setor imobiliário, profissionais da área do patrimônio histórico e vereadores, para discutir assuntos como a preservação e resgate da identidade histórica desses patrimônios. A audiência foi pedida pelos vereadores André Neves e Ricardo Veras, por meio de reivindicações dos proprietários de imóveis que estão dentro da área tombada. A gente sabe que o IFAM é uma autarquia federal, mas que ao mesmo tempo não dispõe de um manual em que possa orientar essas pessoas no que diz respeito à reforma de prédios tombados. A gente quer saber também informações a respeito de quais critérios foram utilizados para tombar os imóveis da Parnaíba, porque, por exemplo, o centro todo foi tombado, pegou-se uma área e fez o tombamento para preservar a história. Mas prédios históricos da Parnaíba, como por exemplo o ginásio São Luís Gonzaga ficou de fora, a nossa Casa do Bispo, que também é um prédio histórico, ficou de fora. Então, o objetivo da nossa audiência hoje é esclarecer para a comunidade, para a população, os critérios de tombamento e por que foi utilizado esse critério. Para facilitar para ambas as partes também, né? E com essa audiência, aumentarmos esse laço de afinidade da autarquia, do IFAM, com esses empresários, com os arquitetos, com os engenheiros, para que eles possam ter uma convivência mais harmônica e que o IFAM tente flexibilizar alguns casos, porque a gente não pode perder o Centro Comercial de Parnaíba em detrimento do patrimônio histórico, porque esse esvaziamento vai prejudicar a economia parnaibana, consequentemente os empresários não vão querer mais investir nessa área comercial. Parnaíba possui uma grande área com patrimônios históricos que representam toda a história de um povo, sendo grandes heranças culturais. A gente tem sentido falta de uma atuação mais forte do IFAM aqui na localidade, em termos de preservação realmente do patrimônio. O tombamento ele é uma ferramenta de preservação, ele traz consigo uma série de responsabilidades, principalmente para os empresários, no sentido de cuidar das suas propriedades e não fazer modificações que possam impactar na história, na identidade, na memória da localidade, porque não é apenas o prédio em si, mas o que ele traz consigo de
de laços afetivos, de sentimentos, de herança cultural. E isso precisa ser respeitado. Ao mesmo tempo, é preciso que se compreenda também quais são as necessidades desses empresários para que eles consigam tocar os seus negócios a contento. Tiago Ramires, chefe técnico do IPHAN, deu todas as orientações em relação às construções como reformas e reparos a proprietários desses imóveis. O IPHAN atua de forma a fomentar a preservação desses imóveis históricos e de todo o conjunto. É preciso entender que existem leis e que os proprietários e os profissionais da construção civil precisam seguir essas leis. O IPHAN é o responsável por fazer esse gerenciamento. Para este arquiteto, o IPHAN precisa ser mais atuante e garantir, de fato, a valorização da área tombada. A gente, como trabalha na área, a gente tem muita dificuldade, porque às vezes o trânsito, quando você manda um projeto para lá, são 45 dias, é um processo muito burocrático e por conta de uma cor, de um certo volume, de uma certa altura, o projeto às vezes chega-se a durar mais de 130 a 140 dias lá, o que se torna inviável no caso de uma pessoa que vai locar um ponto, que vai alugar um ponto no centro, porque aí você vai já estar pagando já quase 4 meses de aluguel sem ver nada produzindo, apenas por parte de processo burocrático. O vereador... Olha só, é isso. Vem cá, o pessoal lá na ETA 4. O pessoal lá na ETA 4 está ligado aqui no Hiper Interativo. Alô, um abraço ao Agenor, a Neide, Francisco e a dona Mariana Lima está perguntando ao professor quem pode participar desse simpósio, se apenas pessoas já na área de biologia ou qualquer um interessado ele é aberto ao público, né? Pelas questões que ele envolve, ele vai ser mais interessante para quem é da área, né? Então, professores de biologia também, professores de ciência, pessoal formado em áreas correlatas, né? Engenharia de pesca, agronomia, turismo, bem mais proveitoso, né? Mas é aberto ao público. Tá bom, ok. Padre Carlos Seixas, fala-nos do mês vocacional em que nós estamos vivendo. Ok. Então, o mês vocacional, ele cai nesse mês de outubro, ou é um mês que a igreja dedica, no mês de agosto, aliás, exatamente por conta do Dia do Padre, que foi o início da nossa conversa aqui, né? Que não é dia 8, mas dia 4 de agosto, né? Uhum. E o Dia do Padre tem uma explicação muito interessante, muito importante, para ser exatamente no dia 4 de agosto. Nós temos como padroeiro um santo que foi canonizado por Pio XI, chamado João Batista Maria Vianney. É um padre que nasceu no século XVIII, na França, perto de Lyon, e já em 1815 ele entrou no seminário, mas ele não tinha muitas capacidades intelectuais, intelectualmente ele era muito limitado, então não tinha muita perspectiva para ser um bom padre. E ele foi mandado para uma pequena vila em 1818, 3 anos depois da ordenação, chamada Arles, na França, uma vila de 230 habitantes, onde havia uma igreja e uma taberna. E praticamente todas as pessoas frequentavam a taberna, o bar, e a igreja estava vazia, né? Okay. E ele começou um trabalho com muita simplicidade, um trabalho de evangelização, de maneira que, com 13 anos depois, a taberna já tinha fechado e todo mundo ia à igreja. Então, apesar das limitações intelectuais deste homem, ele tinha grandes outras virtudes, como é próprio de toda pessoa humana. Ninguém tem todas as capacidades, né? Nenhum ser humano reúne todas as capacidades. Mas é importante lembrar que toda pessoa humana tem capacidade, né? Okay. Se não tem para determinada coisa, para determinado setor, dimensão da vida, mas tem uma outra capacidade. É importante que a gente descubra quais são as capacidades da gente para a gente desenvolver essas capacidades. E o padre
João Batista Maria Vianney, morreu aos 73 anos e a sua fama já tinha se espalhado em toda a Europa, não somente na França, mas de diversos países da Europa já vinham muitas pessoas, inclusive em peregrinações, simplesmente para ouvi-lo. Ele levava uma vida muito modesta, ele mesmo fazia o seu alimento, dormia somente 3 horas por dia, dedicava a maior parte do tempo à oração e queria só lembrar assim da vida dele para fazer também uma referência à vida do Papa Francisco, que também é um homem de uma vida muito simples, que está chamando a igreja, não só os padres, os bispos, mas a igreja em geral, todos aqueles que se consideram católicos, para também ter uma vida simples, né? Aquilo que você estava falando no dia a dia, a gente vai se envolvendo com tantas coisas na vida que às vezes esquece essa dimensão tão importante que é a espiritualidade. O teólogo francês chamado Teilhard de Chardin dizia que nós não somos um corpo fazendo uma experiência espiritual, mas nós somos um ser espiritual fazendo uma experiência corporal, né? Então, nós somos feitos de linguagem, né? Todos nós. E assim como a linguagem nos criou desta maneira que nós somos, e às vezes nos afastamos muito da dimensão espiritual, uma nova linguagem pode nos recriar e nos levar para a proximidade maior com Deus. Essa é a experiência de Cura d'Ars, essa é a experiência de todos os santos e todos os místicos da igreja, né? Pessoas que passaram um tempo afastadas de Deus, mas que redescobriram na sua vida a necessidade como uma sede, como uma fonte dessa dimensão transcendental, que somente Deus preenche essa dimensão na nossa vida. E o mês de agosto, por conta de ser no dia 4, no início, o dia do Padre, tornou-se assim para a igreja o mês vocacional. E a igreja, ela compreende sempre a dimensão vocacional em 3 aspectos, né? A dimensão, a vocação sacerdotal, que é a nossa vocação para o sacerdócio, a vocação religiosa, que é a vocação das congregações religiosas, tanto masculinas quanto as congregações femininas, e a vocação laical matrimonial, que é a vocação para o casamento. Não existe uma vocação melhor do que a outra, todas as vocações são boas, o importante é a pessoa descobrir a sua vocação e viver a sua vocação com muita responsabilidade, sendo padre, sendo religioso ou dentro do casamento. É isso então. Dado o seu recado, podemos ir para o break? Sim, podemos. Eu só quero agradecer a oportunidade de falar aqui para os telespectadores. Eu não assisto todos os dias o programa, mas quando eu tenho tempo também, eu sempre estou assistindo. Deixo um abraço para vocês, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, padroeira de nossa cidade. Nós vamos celebrar já no próximo mês. Eu peço a bênção de Deus sobre todos vocês que estão nos assistindo, sobre as famílias de vocês, sobre vocês que estão aqui também no estúdio da TV Delta. Que Deus abençoe e ilumine os caminhos de vocês, fortaleça a fé, concedendo paz, saúde e muita felicidade. Um grande abraço a todos e todas. A gente agradece ao seu padre Carlos Seixas. Então, abençoados, vamos e voltamos já depois de um rápido break comercial. Vamos lá. Opa, voltamos. Estávamos falando aqui de uma chuva de meteoros que vai ter dia 10, 11, 12. A partir de não sei que horas da noite, não sei quantos meteoros vão cair por hora. Bem, o meu amigo Rafael Leite, não sei se está ligado aqui no Hiper Interativo, o Rafael está dizendo, agora o River vai recorrer às forças da justiça de Vênus. Eliseu Aguiar, veja amanhã para o espaço. Mais informações no Globo Esporte da TV. É isso aí, meu amigo Rafael, um abraço. Então, já estamos ligados aí, por favor, participe aqui com a gente do nosso Hiper Interativo, aliás, se chama assim porque você interage e faz o programa conosco todos os dias. Participe pelo 3323-1779 ou 3323-1759 ou pelo Facebook do Teófilo Lima, em que ele está tocando guitarra em preto e branco, naquela fotografia. Ok, meu amigo Rafael Machado. Vamos falar de esporte para os jovens, cara. Você que prepara fisicamente o Parnaíba Esporte Clube.
Você tem algum trabalho com jovem ou acha isso importante? O trabalho que eu faço com jovens é até mesmo também nas escolas que eu dou aula, né? Dou aula no Padre Vieira, que é um colégio do estado, e também no Colégio Nossa